Boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo dia de debate do Diálogos Abertos, direto sobre redução dos danos do tabagismo. Bom, vamos então fazer hoje um debate muito especial com uma super cientista, toxicologista, como convidada. Lembrando aqui algumas informações sobre o evento. Rodolfo, quer apresentar esse começo do nosso evento? Já estamos no ar. Sim. Então, hoje a gente está realizando o nosso segundo evento do Diálogo Aberto sobre Redução de Danos em Tabagismo. Para quem não conhece, para quem está aqui pela primeira vez, este é um evento da Direta, que é o Diretório de Informações para Redução de Danos em Tabagismo. E é uma instituição, organização sem fins lucrativos. E esse evento, como o evento passado, está sendo realizado sem o apoio financeiro de nenhuma outra instituição, apenas com os recursos próprios dos participantes deste evento. Então, as apresentações deste evento são apresentações de um grupo de especialistas que a gente realiza, que a gente faz os estudos que a gente tem e a gente convida algumas pessoas para participar. E hoje a palestra da doutora Sandra Fars, que eu vou pedir para o Marcos fazer as apresentações. Perfeito, Rodolfo. Bom, a Sandra Farskis é uma farmacêutica, toxicologista, professora titular do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Presidente também da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, ABCF, e ela é a pioneira aqui no Brasil em fazer testes em vivo com tabaco aquecido, pesquisas independentes que ela vem já efetivando já há alguns anos, né, 2 anos praticamente. Depois ela vai falar um pouco mais da expertise dela. E hoje, né, para esse segundo dia, as perguntas que a gente vai discutir são mais perguntas que foram levantadas no evento da ABAD pela doutora Tânia Cavalcanti. Então, a gente já falou de 3 das perguntas no primeiro evento, e agora a gente vai conversar com a Sandra para entender um pouco mais sobre a nicotina. Então, as perguntas que a gente vai trazer para esse debate é se a substituição de cigarros convencionais por dispositivos eletrônicos para fumar, se isso causa a redução de exposição às substâncias tóxicas. E daí depois, além disso, se a dependência química, se além da dependência química, que outros danos a nicotina causa ao funcionamento do nosso corpo. Nós falamos bastante sobre a redução da exposição a uma série de agentes aí que fazem parte do cigarro a combustão, mais de 7.000 substâncias, com mecanismos muito diferentes para a gente fazer uma avaliação de risco, muito complexa, que ocorria a redução, mas que a nicotina é a grande questão da dependência. Então, a gente vai entender um pouco mais se é só dependência que causa ou se tem mais danos e um pouco, né, de danos que tem a ver com a nicotina, e depois se a redução dessa exposição é igual à redução de danos nas células, tecidos e nos órgãos. Então, trazer um pouco aí de informações, de pesquisas, para mostrar um pouco de como é complexo a gente responder perguntas nesse sentido. Depois a gente abre para debater, para conversar nos últimos 20 minutos do dia. Tá bom. Então, é um prazer estar aqui. Agradeço ao Marcos, ao Rodolfo pelo convite. É um prazer falar desse assunto que está tão discutido no momento, e é importante que ele seja discutido de maneira científica e de maneira bastante ética, né? E o Marcos me pediu hoje, então, para falar um pouquinho da nicotina e depois nós discutirmos aqueles 3 pontos que precisam ser discutidos na pauta de hoje. Então, eu vou tentar falar bem breve sobre a nicotina, os pontos principais da nicotina,
e espero que eu fale de uma maneira bem clara para vocês, tá bom? Então, a nicotina, né, tá aqui, ilustrada, deixa eu ver se eu consigo colocar o meu pointer aqui. Não tô... Aqui. Tá, então a nicotina é o que está ilustrada aqui, a fórmula química dela, né? Ela é uma amina que tem aqui essa estrutura, esse átomo de nitrogênio aqui, que mostra que ela é uma amina, e a nicotina já foi bastante estudada em ciência, porque ela tem uma estrutura química parecida com a acetilcolina, né? E a acetilcolina é um mediador bastante importante do nosso organismo, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então, a nicotina foi usada num primeiro momento como uma ferramenta para estudar as ações da acetilcolina, para caracterizar farmacologicamente as ações da nicotina, e depois, óbvio, né, a nicotina passou a ser extremamente estudada pela extrema capacidade de causar dependência que ela tem quando usados por tabagistas, né? Então a nicotina ela está presente aqui na folha do tabaco, né? Ela é um alcaloide presente em algumas plantas, mas no tabaco ela é a que está mais concentrada, mais expressa na folha do tabaco, e agora ela voltou a ser bastante discutida também com esses dispositivos eletrônicos de fumar, né? Bom, então, como eu falei para vocês, a nicotina foi muito estudada porque ela é semelhante à acetilcolina. Então, a acetilcolina é um neurotransmissor. Então, o que a gente tem aqui representado é uma fenda sináptica, que a gente tem a fenda pré-sináptica e a pós-sináptica, ou seja, a condução do estímulo nervoso. Então, a acetilcolina é liberada aqui na fenda sináptica e ela atua em receptores pós-sinápticos, né, que estão aqui os muscarínicos e os nicotínicos, e o nicotínico é o que nos interessa. Então, esse daqui é uma representação desse receptor nicotínico que está presente na membrana plasmática. Ele é composto de 5 subunidades, então a perfeita união dessas unidades aqui forma esse receptor. Então, o que a gente vê aqui é o receptor aqui fechadinho, e quando a acetilcolina se liga nesse receptor aqui, é o sistema de chave fechadura, a gente tem a acetilcolina encaixando aqui no receptor, o que acontece é a abertura de um canal de íons, por isso esse receptor é chamado de canal ionotrópico, porque ele permite a passagem de íons, e essa passagem de íons, então, é que faz a condução nervosa aqui importante, né? Então, esses receptores nicotínicos, eles são expressos no sistema nervoso central, como a gente vai falar um pouquinho mais adiante, e expresso também no sistema parasimpático, que é o sistema nervoso periférico, que inerva diferentes órgãos, né? Então, nós temos o simpático e o parasimpático, e a acetilcolina é o mediador do parasimpático, que inerva diferentes tecidos periféricos, tá? E aqui o que nós temos é o receptor, então, nicotínico, o mesmo que da acetilcolina, mostrando os sítios de ligação da nicotina nesse receptor. Então, a acetilcolina, ele faz o efeito de induzir a transmissão nervosa e os efeitos periféricos também da acetilcolina. Bom, então, fora induzir uma sinalização por modificação de influxo de íons, os receptores nicotínicos, quando expressam em outras células, aqui a gente tem uma célula do sistema imune, o que acontece é que a acetilcolina é liberada aqui no sistema imune, e a nicotina também, ela interage com esse mesmo receptor nicotínico, e induz diferentes vias de ativação intracelular que vai resultar em efeitos diferentes, né? Então, mostrando para vocês que os receptores nicotínicos, eles não são só expressos no sistema nervoso central, que é onde induz a dependência, mas eles também são expressos em diferentes tecidos do organismo
e muitos subtipos desses receptores já foram caracterizados em diferentes tecidos com importantes ações nesses tecidos, né? Então, isso aqui é bastante complexo, esse slide ele é até bastante simples, porque a mediação intracelular acaba sendo bastante complexa, que vai resultar, então, na complexidade das ações das nossas células que formam os tecidos e os órgãos. Bom, então, aonde esses receptores de nicotina são expressos no organismo? Então, aqui, no sistema nervoso central, eu falei para vocês, e no parasimpático, sistema nervoso periférico, eles são muito expressos nas células do sistema respiratório, muito expressos nas células cardíacas e dos vasos, ou seja, no sistema cardiovascular, no pâncreas, nas células do sistema trato intestinal. Aqui são as células que eu falei para vocês, as células do sistema imune, são expressas nas células do sistema imune e são expressas também nas células renais. Ou seja, né, a acetilcolina e, no caso que nós estamos falando, a nicotina, exerce efeitos em todo quase o organismo. Aqui vocês podem ver que são órgãos e tecidos extremamente importantes para a manutenção da vida, então não se deseja efeitos tóxicos nesses tecidos. Bom, então, como a nicotina, ela alcança esses tecidos? Então, a principal via de absorção da nicotina é a via respiratória, né? Porque ela é fumada. Então, o que acontece? A nicotina, quando inalada, rapidamente alcança os alvéolos, de uma forma muito rápida mesmo, e por ela ser muito solúvel no sangue, quando ela chega nos alvéolos, o sangue que passa aqui nos alvéolos carrega rapidamente, em grande quantidade, a nicotina. A nicotina, circulando, ela atravessa barreiras biológicas. E a nicotina, circulando, ela atravessa barreiras biológicas importantes. E as três principais barreiras biológicas que nós temos, a placenta e a barreira testicular. O que significa isso? Que são barreiras que protegem tecidos de excelência, né? Então, na barreira hematoencefálica, não se deseja que entrem substâncias que não sejam necessárias para a manutenção da homeostasia do indivíduo, né? Então, por quê? Porque o tecido nervoso central ele se regenera mais dificilmente, ele não pode ser lesado, então existe essa proteção aqui. E a nicotina, ela passa facilmente a barreira hematoencefálica, então existe uma correlação direta do que está na circulação e chega no sistema nervoso central, né? Quando ela passa no fígado, ela é metabolizada, e o principal metabólito, existem outros, mas o principal é a cotinina, e a cotinina tem efeitos semelhantes à nicotina. E aí ela acaba sendo excretada pelo rim. Então, o fumante excreta cotinina na urina. Bom, e qual é o mecanismo de dependência, né? A gente sabe que o que é mais conhecido da nicotina é que ela causa dependência. Então, o que está representado aqui para vocês no sistema nervoso centrais são núcleos aqui, né? O córtex frontal, o hipocampo, o núcleo accumbens, a amígdala, né? A tegumentar anterior, que estão aqui representados, onde tem uma grande expressão de receptores nicotínicos. E eu não vou entrar no mecanismo, porque é um mecanismo complexo, mas quando esses receptores são estimulados pela nicotina ou pela acetilcolina, o que acontece é uma estimulação de neurônios dopaminérgicos e ocorre aqui para o núcleo accumbens, que são projetados aqui no núcleo accumbens, e uma liberação de dopamina. E a dopamina é o neurotransmissor que é responsável para causar a dependência, porque ele causa um bem-estar feliz quando esse núcleo sente um bem-estar, tá certo? Então, isso daqui, grosseiramente, é um mecanismo da dependência extremamente reconhecido, extremamente já mostrado na literatura e confirmado, né? E por que a nicotina tem uma capacidade grande de causar dependência? Porque ela tem uma afinidade com os receptores nicotínicos maior que a acetilcolina. O que significa? Uma vez que ela interage com esse receptor, ela fica mais tempo ligada nele.
E ainda, quando ela é liberada na fenda sináptica, como eu mostrei para vocês, que a acetilcolina é liberada, a nicotina, da mesma forma, alcança a fenda sináptica, ela permanece por mais tempo nessa fenda do que a acetilcolina, porque a acetilcolina é metabolizada por enzimas, enquanto a nicotina tem um processo de clearance, de eliminação menos eficiente da fenda sináptica. Então, esse é um dos motivos. E que, por conta dessa maior intensidade de ligação e por mais tempo na fenda sináptica, a nicotina causa um efeito que ocorre, né, muito no sistema nervoso central, que é a dessensibilização de receptores. Então, o que está mostrado aqui para vocês é o receptor, né, aqui os íons em cores, e o que está aqui em amarelinho é o agonista. Então, o agonista, no caso, a nicotina, ele vem e liga-se aqui ao receptor, né? Só que ele, por ter uma grande afinidade ao receptor, ele permanece por um bom tempo ligado aqui no receptor. E aqui, quando ele liga e emite o sinal, ocorre o influxo de caos, de íons, como eu falei para vocês, e o impulso nervoso. Só que ele permanece ligado, ele já não consegue mais fazer o efeito, mas ele está ocupando aqui o receptor. Então, o que acontece é uma expressão maior desses receptores aqui no cérebro, né? Nesse núcleo que eu falei para vocês que são importantes. E isso é o que a gente chama de plasticidade neuronal, né? É a capacidade do sistema nervoso central se adaptar a uma nova condição e exercer os seus mecanismos para que essa adaptação e que o indivíduo assim, ele esteja na sua homeostasia, ou seja, né, foi uma alteração do processo normal para outro. Então, ocorre um aumento da expressão desses receptores aqui. Então, o indivíduo fica diferente, o fumante, ou está exposto à nicotina, do que o que não está, né? Então, quando ocorre a síndrome de abstinência, é justamente por isso. O indivíduo para de ter aquele estímulo com aquele fármaco, a droga que ele estava usando, e o sistema nervoso central está ali adaptado para receber uma quantidade maior, né? Então, quando ele não tem aquele receptor, ele não tem o agonista, não tem o que o estimula, vai ter os efeitos da síndrome de abstinência, tá? Então, esse é um mecanismo também bastante conhecido pelo qual a nicotina exerce a dependência, né? Mas, como eu falei para vocês, os receptores nicotínicos estão expressos nos diferentes tecidos do organismo, como aqui no central, que nós já falamos, e eles causam, além da dependência, outros efeitos aqui no sistema nervoso central, como dor de cabeça, irritabilidade, tontura. No sistema cardiovascular, os efeitos da nicotina são bem conhecidos em investigações farmacológicas, então, sabe-se que ela aumenta a pressão sanguínea, causa taquicardia, né, aumenta a contração das artérias, que não é nada bom, né? E esse é um efeito também, sintomas são observados em fumantes, né? Mas aí já é outra história, porque no cigarro convencional não se tem só a nicotina, tem outros produtos também que fazem, né, outros produtos tóxicos que fazem esses efeitos, né? A nicotina está relacionada também à resistência à insulina e à indução do diabetes, porque altera a capacidade do pâncreas de produzir insulina. Ela aumenta a coagulação sanguínea, causa alterações no pulmão também, como broncoespasmo, constrição dos vasos e dos alvéolos, causam alterações musculares, alterações gastrointestinais e dores, tá? Bom, então, tudo isso que eu falei para vocês, exceto esse último slide, os outros slides, foram todos tirados de estudos científicos bastante confiáveis, né? E isso é um ponto bastante importante para nós que fazemos ciência, em especial para nós que fazemos ciência em toxicologia, né? Então, como é feita a avaliação do risco tóxico? Ela é baseada puramente nos estudos científicos. E esses estudos, eles começam, né, quando se quer identificar o potencial tóxico de uma substância, com estudos in vitro. Sistemas in vitro são aqueles onde se tem células ou agrupamentos de células ou tecidos in vitro e eles são estimulados in vitro, né? Eles são muito bons para que a gente, independentemente de outras interações do organismo, veja mecanismo de ação.
Então, é muito interessante. Mas transpor os resultados obtidos dos sistemas in vitro para os sistemas in vitro é muito complexo. E aí, a gente, o público em geral, ouviu muito sobre isso por conta da pandemia, né? Quando a gente teve lá a divulgação de que a hidroxicloroquina ou a cloroquina pudesse ser um potente agente antiviral, né? Que ele matava o vírus da pandemia do Covid-19, teve aquele boom, aquela história toda, e quando se passou para os sistemas in vivos de estudo, se mostrou que em vivo a situação era bastante diferente. A hidroxicloroquina, ela não era efetiva como para reduzir a infecção pelo vírus da SARS-CoV-19, mais SARS-CoV-2, e por outro lado, causava efeitos adversos, o que era pior ainda, né? Então, os sistemas in vitro, normalmente, é o que se começa, e é muito bom para se ver mecanismo de ação, mas muito longe de se falar do que acontece em vivo, né? Então, os sistemas in vivos, o que normalmente, depois dos estudos in vitro, se passa para os animais de experimentação, o que é bastante importante, porque esses animais são criados de uma forma bastante homogênea, com cuidados de biotério, de cuidados de criação animal. Esses animais têm uma semelhança genética, uma semelhança que nos permite ter uma menor diversidade nos resultados, né? Mesmo porque quando a gente estuda um agente químico, um agente que possivelmente vai causar toxicidade, esses animais estão basicamente expostos a esse único agente, diferente dos humanos, que estamos expostos a vários agentes tóxicos simultaneamente, né? Então, ele é muito bom, né, esse estudos em animais de experimentação, para delinear os estudos em humanos, né? E a gente tenta extrapolar os resultados que temos nos estudos em animais para os estudos em humanos, né? Então, tem fatores de extrapolação, a avaliação do risco, ela é bastante complexa para poder extrapolar para humanos. E aí, os estudos em humanos, quando é possível, né? Óbvio que ninguém vai intoxicar os seres humanos para estudar, né? Mas em casos, por exemplo, de terapêutica, né? Os estudos epidemiológicos em humanos são muito importantes para determinar a eficácia terapêutica de um medicamento, né? Só que em humanos, os estudos são bastante complexos, tem que ter uma quantidade bastante grande de indivíduos, de amostra grande, por quê? Porque nós somos bastante diferentes uns dos outros, né? Então, os resultados têm uma grande diversidade muito maior do que nos animais de experimentação, né? Então, tudo isso é bastante complexo, só estou dando uma visão aqui para vocês, para que é importante, quando se coloque na literatura, quando se coloque na mídia um resultado, ele tem que ser baseado em condições rígidas de delineamento experimental e análise perfeita dos dados obtidos. Porque um dado ele pode ser analisado de formas diferentes e vender um resultado diferente, né? Então, é muito importante que a avaliação do risco se baseie em estudos com rígidos critérios de experimentação para que os resultados sejam validados, né? Então, isso a gente tem uma classificação das revistas que aceitam os trabalhos para publicação, e as revistas que são mais criteriosas, elas necessitam realmente de uma grande reprodutibilidade dos ensaios, dos resultados e confiança, tá bom? Então, esse eu quis mostrar para vocês, porque não se pode vender uma verdade em base de resultados que não sejam validados cientificamente, tá bom? Bom, então, era isso que eu queria falar para vocês sobre nicotina e sobre os estudos científicos, para a gente chegar aqui nas perguntas do debate. Então, a primeira pergunta é se a substituição de cigarros convencionais por dispositivos eletrônicos de fumar reduz a exposição a substâncias tóxicas. Especificamente para a nicotina, não.
né? Uma vez que a grande maioria dos estudos já apresentados na literatura mostra que a exposição à nicotina é similar entre o cigarro convencional e os dispositivos eletrônicos para fumar, em especial no tabaco aquecido e nos sistemas de exposição fechados à nicotina, né? Porque os sistemas abertos, a gente sabe que o usuário ele pode manipular, ele pode mudar a concentração de nicotina presente nesse líquido e aí perde-se toda a comparação, né? Então, só para mostrar para vocês, como o Marcos disse, eu comecei a enveredar para estudar esses cigarros eletrônicos, dispositivos eletrônicos para fumar, devido à importância que eles têm surgido aí como redutores de danos, ou até mesmo a gente esclarecer o que é tóxico, o que não é, né, nessa abordagem. Então, nós montamos no nosso laboratório câmaras de exposição ao cigarro convencional, ao tabaco aquecido, que é o que nós estamos usando, e ao ar. Então, essas aqui são as câmaras, e os animais de experimentação, que nós usamos camundongos, porque meu laboratório estuda resposta inflamatória, estuda imunologia, então camundongos é o melhor modelo, melhor animal para os modelos que a gente estuda. Então, esses animais são expostos ao ar, são expostos ao cigarro convencional e são expostos ao IQOS, que é o tabaco aquecido que nós usamos, né? Então, a gente tem aqui um critério bastante grande da exposição. Esses animais sofrem o mesmo estresse, isso é importante quando a gente estuda a resposta imune, eles estão nas mesmas condições de experimentação e eles recebem tanto o cigarro convencional como o IQOS num regime de exposição internacional do Canadá, que é um regime reconhecido, onde tanto a fumaça quanto o vapor do IQOS são diluídos no ar e o animal e essa exposição mimetiza uma exposição de um fumante, né? E nós, para o trabalho que nós fizemos, e estamos continuando agora, nós escolhemos expor os animais numa concentração semelhante de nicotina e cotinina no plasma de um fumante pesado, né? E para caracterizar toda essa experimentação, nós fomos quantificando a quantidade de nicotina e cotinina, que é o metabólito que eu falei para vocês, no plasma dos animais. E o que nós vimos, então, que a exposição à mesma quantidade de cigarro e de IQOS teve a mesma concentração plasmática de nicotina e de cotinina. Então, de fato, para a nicotina, não existe uma redução da exposição, se troca, né? Então, e é isso, então, a dependência vai ocorrer, né? Sandra, perfeito. Só para deixar bem claro essa primeira pergunta, né? A gente, em relação à nicotina, estamos falando da mesma dose, né? De exposição, ou seja, o fumante vai conseguir ter a mesma absorção que ele estava tendo um cigarro versus um IQOS. E daí o que a gente viu só na primeira aula que outras substâncias tóxicas ocorre uma redução significativa pela ausência de combustão, né? Então, isso é o que a gente tenta entender agora como um todo, né? Mas, maravilha. Uhum. Por isso que eu coloquei aqui, para a nicotina, que é o tema da aula, né, Marcos? Então, para a nicotina, eles estão em concentrações parecidas, então não tem uma redução de exposição, né? Claro que a gente já tem visto aí na literatura, e os dados do nosso laboratório também mostram que a redução aos produtos da combustão é bem significativa, é bem menor quando se expõe a esses dispositivos, né? Então, a segunda pergunta é, além da dependência química, que outros danos à nicotina causam ao funcionamento do organismo, né? Então, tem descrito na literatura que a nicotina causa alterações cardiovasculares, leva, por exemplo, à hipertensão e aterosclerose, causa alterações metabólicas, como induzir a diabetes, causa doença renal crônica, que evolui, porque as bases da doença renal crônica é o diabetes e a hipertensão, então, se tem essas doenças, possivelmente o indivíduo vai evoluir para a doença renal crônica, participa da carcinogênese, mas ela não é um agente que leva à mutação,
mas ela afeta a fase de progressão, uma vez que a célula está mutada e ela está se dividindo, tem trabalhos mostrando que a nicotina aumenta a progressão do câncer e causa a imunossupressão, né? E está relacionada a doenças, ao aparecimento e agravamento de doenças autoimunes. Então, esses resultados aqui que eu falei para vocês, eles são obtidos em estudos epidemiológicos em fumantes, né? Porque essas doenças, vocês sabem que fumantes apresentam essas doenças, e em exposição a animais de experimentação. Então, animais de experimentação expostos ao cigarro têm essas doenças, bem como já estudos epidemiológicos mostram muito bem que o cigarro faz isso na população, né? E como eu falei para vocês, o meu grupo estuda doenças inflamatórias, doenças autoimunes. E nosso foco de experimentação inicial foi ver se a exposição ao IQOS, que tem basicamente nicotina, glicerina, propileno glicol e baixas quantidades de outros produtos que estão no cigarro, era ver se esses produtos levavam, então, pioravam a artrite reumatoide. Por quê? A literatura em fumantes e animais de experimentação expostos ao cigarro convencional mostram claramente, sem dúvida, que a exposição ao tabaco induz ou piora a artrite reumatoide e ainda prejudica o tratamento da doença, né? E aí, quando eu comecei, eu já estudava isso, a artrite reumatoide, eu fui ver a nicotina, o que a nicotina faz sobre a artrite reumatoide. E o que a gente encontra na literatura é uma diversidade de estudos com resultados controversos. Por quê? Esses resultados são controversos porque diferentes vias de exposição à nicotina foram usados, a intensidade de exposição e a duração das exposições, né? Então, tinha uma variabilidade muito grande, os resultados mostravam ou que ela melhorava, ou que piorava, ou que não fazia nada, né? Então, a gente usou esse sistema que eu falei para vocês, que é extremamente controlado, onde a gente sabia, em termos de nicotina, o quanto que os animais estavam expostos, e induzimos o modelo de artrite reumatoide. E a artrite reumatoide é uma doença complexa, uma doença autoimune, que ela é crônica, né? E a nossa pergunta foi aqui, verificar se o cigarro ou o IQOS, o cigarro aquecido, ele piorava a condição inflamatória do artrítico. Então, aqui foi induzido no ratinho, no camundongo, a doença, e na fase onde ela progride, onde ela está instalada, ela progride, nós expusemos os animais durante 7 dias a esses produtos aqui num esquema que mantinha como de um fumante pesado, né, de moderado a pesado. E o que nós vimos foi, aqui a gente tem uma histologia do pulmão, e o que nós vimos foi que a exposição ao IQOS causou uma inflamação bem baixinha aqui no pulmão, enquanto do cigarro foi bastante acentuada, que o cigarro induziu no tecido pulmonar mecanismos de defesa da resposta inflamatória aqui mostrado, que eu não vou ficar intensificando para vocês, mas que o IQOS não. E quando nós vimos o modelo de artrite, que a gente mede por vários parâmetros inflamatórios na articulação dos animais, tem muitos outros dados, mas só mostrando para você que o IQOS não induziu tanta dor e nem inflamação como induziu o cigarro. Nos sugerindo, então, que os produtos da combustão do cigarro que são os grandes vilões aí em piorar a artrite reumatoide, né? E, inclusive, já existe na literatura, já bem determinado, que alguns componentes do cigarro, quando ativam um receptor, que eu não vou entrar em detalhes, mas quando ativa esse receptor, ele é um mecanismo de induzir, de piorar a artrite reumatoide. Então, confirmava os dados e assim por diante. Mas no meu grupo aqui a gente estuda um animal como um todo, né? Não é só porque a gente está estudando articulação que vamos só ver articulação. Eu tenho esse hábito de o que eu puder estudar mais, porque uma vez que a gente expõe animais, uma vez que esses animais serão sacrificados, esses animais têm que ser realmente fornecedores de dados, né? Então a gente tira outros tecidos para estudar, inclusive esses animais estão em estudo para doença cardiovascular, eles estão em estudos
para reprodução, né? E aqui no meu laboratório, como a gente é de imunologia, a gente estuda a medula óssea, a gente estuda que produz as células do sangue, entre quais as células do sistema imune, e a gente também observou os órgãos linfóides secundários, que é onde a gente tem uma grande... É muito importante esses órgãos numa infecção. E o que nós vimos é que nesses órgãos linfóides secundários, a gente tinha uma redução dessas células quando tirada dos animais, né? Isso daqui é o tecido linfóide secundário, é um linfonodo drenante, e esse aqui é o baço. E isso acontecia tanto nas células expostas aos animais expostos ao cigarro aquecido, quanto ao cigarro convencional. Né? E aí nós fomos investigar mecanismos e passamos para o sistema in vitro. Agora nós fizemos ao contrário, porque a gente tinha que isolar as células envolvidas nesse processo, né? Então existem vários outros estudos aí, dados que foram obtidos, eu não estou apresentando, mas quando nós pegamos células do baço aqui desse tecido, que são os esplenócitos que vão gerar os linfócitos, que são essas células importantes aqui para o sistema imune. Nós vimos que a exposição ao IQOS e a exposição ao cigarro reduzia a capacidade dessas células crescerem normalmente, e que esse efeito, porque aí nós colocamos esse sistema in vitro a nicotina, e que esse efeito era dependente da nicotina, né? E aí quando nós bloqueamos um receptor importante em linfócitos da nicotina, o efeito foi revertido, tá bom? Então, nós apresentamos esse dado no trabalho também da artrite reumatoide, para mostrar que se por um lado nós tivemos uma redução do efeito na artrite reumatoide, nós tivemos esse efeito imunossupressor. E a gente ter um indivíduo imunossuprimido não é um ponto importante, bom para o indivíduo, porque a gente precisa ter uma imunidade para manter a nossa homeostasia, para nos defender das agressões que nós temos, né? Então, aqui, esse trabalho, eu acho que ele é bem importante, porque ele realmente caracteriza que os produtos da combustão são os responsáveis pela piora da inflamação na artrite, mas, por outro lado, direciona para estudos, que estudos são necessários para avaliar essa imunossupressão causada aqui, quando tem a exposição a esse produto de aquecimento, né, do tabaco aquecido. Então, é muito importante que isso aqui continue a ser investigado para a perfeita avaliação do risco, né? Bom, e a terceira pergunta, que era: a redução da exposição é igual à redução de danos nas células, nos tecidos e órgãos? É impossível dar essa resposta de uma maneira generalizada, né? Vai depender das perguntas e das condições experimentais, né? Por quê? A gente tem uma complexidade muito grande da célula. Nossas células por si só já são bastante complexas, e quando elas se organizam em tecidos ou em órgãos, essa complexidade muda muito, ela fica muito maior, tem muito mais comunicação entre as células, então a gente não pode fazer isso. Mas o que a gente viu aqui nesse nosso trabalho, que eu acabei de mostrar para vocês, é que nós conseguimos reproduzir o que nós estávamos vendo aqui no animal exposto ao cigarro e ao tabaco aquecido em um modelo de célula isolada in vitro. Então, isso aqui nos permite inferir sobre um mecanismo, não sei se é o único, mas é um mecanismo que pode levar a esse quadro que nós vimos aqui no animal exposto ao cigarro convencional e ao tabaco aquecido, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Respondendo as perguntas e já ficando aberto para discussões, que eu acho que é muito importante que a gente tenha aqui uns 15 minutinhos de sobra para discutir. Obrigada, Marcos. Obrigado, Sandra. Foi uma ótima apresentação, muitos detalhes aí sobre a nicotina. Temos aqui algumas perguntas, né? Uma bem simples, que pergunta se esse estudo tem previsão de utilizar algum DEF, né, algum dispositivo que não seja o IQOS. Então, seria muito interessante, mas fazer pesquisa científica não é trivial, né? É muito complicado e é caro, né? E meu grupo aqui escolheu estudar o tabaco aquecido, porque dentre os produtos que pode ter um potencial de danos, eu, Sandra, acredito que esse possa ter, né? Porque a gente estuda toxicologia para o bem das pessoas. Então, assim, eu estou estudando aqui, tentando mostrar a toxicidade que esses produtos podem ter
para que, se ele for usado como redutor de danos, se tenha segurança para utilizá-lo, né? Então, só para fazer esse estudo, a gente levou 2 anos, assim, para montar todo esse equipamento, que é muito importante que ele seja muito criterioso na exposição, para a gente não ter dados errados, que a gente não divulgue na literatura dados que possam ser alarmantes por uma superdosagem, ou seja, um dado que não uma superexposição, ou que seja um dado que mostre que não é por uma subexposição. Então, a gente é muito criterioso. Então, assim, a gente tem interesse, óbvio, de estudar mais, estamos abertos às colaborações, as pessoas que quiserem usar os nossos sistemas de exposição, que venham, né, com perguntas pertinentes, com critério científico adequado, que aqui na USP nós estamos abertos a fazer os estudos para que a gente tenha um grande número de estudos independentes que permitam aquilatar mesmo a redução de danos, a possível redução de danos que esses compostos possam ter. Uma outra pergunta aqui, ó. Na cardiologia, observamos pacientes com enorme dificuldade em interromper o tabagismo. Seria o cigarro aquecido uma redução de risco? Obviamente, para os pacientes refratários à interrupção completa do tabagismo. Então, né, estudos epidemiológicos estão sendo feitos, e esses estudos epidemiológicos são muito importantes. Então, nós temos países aí como a Inglaterra, o Japão, onde esses esses cigarros, dispositivos eletrônicos de fumar, eles são indicados para reduzir o tabagismo, como uma forma de reduzir o tabagismo. Então, eles têm feito os estudos, porque lá eles são permitidos de serem comercializados, então os médicos podem usar, os estudos epidemiológicos em humanos são permitidos, então eles estão conseguindo fazer diferentes estudos com esses pacientes, né? Então, eu não tenho na minha cabeça a literatura atual, mas a gente tem estudos divergentes, né? Tem estudos mostrando que eles são benéficos e outros estudos mostrando que não, né? Então, eu acho que ainda, como esses compostos, esses produtos estão no mercado aí há 10 anos, sendo altamente consumidos, eu acho que de agora em diante nós vamos começar a ter os estudos epidemiológicos que possam mostrar que tem uma quantidade suficiente de amostras de pacientes e que vários estudos sejam feitos com populações diferentes para poder realmente se aquilatar todos esses possíveis efeitos tóxicos que possam ser decorrentes da exposição à nicotina nesses pacientes. Mas no Brasil, nós não podemos fazer estudos epidemiológicos, porque, embora esses dispositivos eletrônicos para fumar sejam utilizados aqui no Brasil, em especiais por jovens, a comercialização aqui é proibida. Então, para quem perguntou aí se seria possível fazer outros estudos, para a gente conseguir a aprovação na Anvisa para fazer esse meu trabalho experimental aqui na universidade, foi muito trabalhoso, a gente teve que dar muitos esclarecimentos, porque tivemos que importar esses produtos aprovados pela Anvisa para importação para fazer. Então, se eu for começar um outro estudo com outros produtos, tem que fazer o mesmo processo, né? Porque a gente faz o estudo sério, não podemos comprar aí como as pessoas compram para utilizar, né? Então, eu acho que até é um ponto, assim, não sei se vocês já discutiram isso aqui, mas é um ponto que a gente tem que levantar, né? No Brasil é proibida a comercialização, o pessoal médico, clínico, não tem muito conhecimento sobre esse assunto, pacientes que não conseguem parar de fumar, será que eles teriam um benefício? Eu acho que isso tem que ser extremamente discutido, né? E eu acho que isso perpassa que a gente teria que ser discutido a níveis mais altos com as autoridades para realmente levantar essa problemática aqui no Brasil, porque é proibido, mas a gente vê as pessoas utilizando, né? E vendendo, lugares de venda, né? Esse é um dos pontos que a Direta tem, né, como objetivo colaborar, que com a existência desse debate, o direito à informação, né, dos indivíduos, porque do jeito que a coisa está, né, é muito pior, né, onde as pessoas estão comprando na esquina, as pessoas que vendem não sabem também da informação sobre o produto. Ontem eu fui numa loja dessas de tabaco,
né, e que vendia esses vapes, eu falei, poxa, você conhece, né, sobre esses produtos? Você pode me sugerir qual que seria o mais indicado? Daí a pessoa falou assim, não, eu não sei, eu vendo só, eu não participo de nenhum fórum, de nada. Eu até estranhei, porque eu achava que existia um engajamento maior de quem vendia com a obtenção de informações. E nem isso ocorre, né? Virou um mercado paralelo fortíssimo, e daí que né, a gente que quer trazer informação qualificada tem muita dificuldade, né, em relação a tanto ter produtos para fazer experimentos corretos e trazer respostas, como também de existir uma clareza, né, sobre os efeitos, sobre danos. Né, tudo indica que existe uma redução significativa de danos, tanto é que países, né, como Estados Unidos, como Inglaterra, Japão, têm demonstrado isso já, né, e eu acho que na minha área de engenharia, de entender, né, o que significa um dispositivo eletrônico que não tem combustão. Poxa, eu consigo enxergar nitidamente que reduz, mas a gente sabe que causa dano. A gente não sabe qual que é o tamanho do dano. Mas se a gente colocar numa régua para comparar o cigarro, que Por favor, vai lá no meu computador. a 2 ocorre, né, o DALI, né, que se você tem uma perda de vidas aí muito significativa, então a gente tem que agora entender qual que é o nível de dano que existe e, ao mesmo tempo, como que a gente pode colaborar com políticas públicas para, principalmente, comunicar aos jovens que não comecem com esse abuso, né, de substâncias que tem ocorrido muito seriamente. Né? Acho que a aula de hoje demonstrou muito, né, como que é o mecanismo da nicotina para causar dependência, e que se os jovens começarem a utilizar isso, teremos um problema muito sério, como ocorreu nos Estados Unidos, né, em termos de dependência, nem tanto de efeitos à saúde, que a gente não teve ainda casos, né, a não ser aquele caso da EVALI, que foi uma coisa muito pontual associada à maconha, né? Então, é muito importante a gente debater, a gente engajar a sociedade, né, em debater esse assunto também com mais clareza, com transparência, para poder a gente tanto ver como que a gente faz para levar ao jovem uma informação confiável de que, olha, isso causa dependência, isso causa dano, porque a proibição como está, a gente percebe que o comando e controle no Brasil não tem surtido muito efeito na venda, né? Agora, o IQOS é um produto Pode Marcos, falar. E mesmo na pergunta aí sobre o sistema cardiovascular, né? O indivíduo que quer trocar, substituir o cigarro por esse produto aí como redução de danos, ele precisa ter esclarecimento de como usar, né? Porque para ele substituir e ter uma redução e substituindo e parar o tabagismo, ele tem que saber usar, porque se ele usa de forma errada, ele pode ficar até mais dependente, né, da nicotina. Então, isso a gente tem ouvido em congressos internacionais, que isso é muito importante para o sucesso com redução de danos. Então, tem que ter um esclarecimento para as pessoas que estão tentando aí sozinhas utilizar como redutores de danos, que eles têm que saber usar direito. Isso quem tem que dar é o médico, e o médico não sabe disso aqui no Brasil, porque não se tem estudos, a não ser que esses assuntos sejam abordados em congressos internacionais e assim por diante, né? Então, esse é um ponto muito sério. Eu acho que vocês aí têm que levar essa discussão e levar mais à frente. Que ou proíba de vez e faça um trabalho muito forte para que os jovens, como o Marcos falou, não usem, ou faça uma educação da população, né? Precisa ser educada quanto a esse problema. A gente vê os meninos utilizando e eles nem sabem, eles acham que eles pararam de fumar. Não, não parou de fumar, você está inalando nicotina, que é o produto que traz dependência, isso extremamente demonstrado pela literatura. Então, a pessoa acha que aquilo não tem problema, que é muito bom e assim por diante. Então, tem que ser um esclarecimento, de fato, né? E aqui no Brasil, como
a gente vê nos grandes problemas aí não são levados a sério. E eu considero isso um grande problema, que a gente tem que levar muito a sério. Sim. Porque, com certeza... Pode falar, Rodolfo. Não, eu queria fazer uma pergunta. O que acontece? O seu estudo foi concentrado na inflamação da artrite reumatoide. Pelo menos foi isso que eu entendi. Uhum. Só que a gente sabe que é cada vez mais sabido que a maioria das doenças tem um componente inflamatório. A minha pergunta você tem condições de extrapolar essa questão da inflamação para a inflamação sistêmica que o cigarro produz e que, de certa forma, essa inflamação também participa dos processos de doenças induzidas pelo cigarro que funciona a combustão? Deu para entender o que eu falei? Sim, então, deu para entender, sim. Então, aquele dado do pulmão, né, a gente tirou o pulmão, de fato, porque a gente sabe, né, que o cigarro ele causa inflamação pulmonar. Então, a gente viu que o cigarro aquecido ele não causa inflamação pulmonar. É um tecido extra, é um tecido fora a articulação, né? E como eu te disse, eu não tenho modelo, por exemplo, de ver arteriosclerose. Existem modelos na literatura de animais que induzem arteriosclerose. Seria muito interessante a gente expor e ver como evolui a arteriosclerose, por exemplo, que é uma inflamação sistêmica, né? A doença metabólica também é uma doença inflamatória, né? Então, seria muito interessante expor e ver se essas condições de exposição que mimetizam fumante aí pesado quanto aos níveis de nicotina, o que vai causar nessas outras inflamações. Eu agora submeti um projeto bastante grande na FAPESP, que é o nosso órgão de pesquisa aqui em São Paulo, porque eu quero extrapolar esses estudos, e nossos estudos serão no modelo de esclerose múltipla, que a gente sabe que o cigarro também piora, no modelo de doença inflamatória intestinal, que tem a doença de Crohn e a doença de colite ulcerativa, e a literatura de nicotina mostra que a nicotina ela é um anti-inflamatório na doença da colite ulcerativa e piora na doença de Crohn. Então, os dados são super controversos, né? E continuar na artrite reumatoide, porque a gente tem muitas outras coisas. Então, eu coloquei da gente estudar 3 doenças autoimunes de origem inflamatória, doenças crônicas, que são, assim, muito importantes para o cometimento da população. Então, estou esperando esse financiamento, que se me aprovarem, a gente vai ter mais resultados, e aí, ó, mais perguntas surgem, e a gente vai conseguindo responder essas perguntas, né? Então, é muito interessante, assim, a gente expor num animal que geneticamente leva arteriosclerose, né? E ver o que acontece, né? Na barreira hematoencefálica, né? Se ela causa uma alteração na barreira hematoencefálica, que a gente sabe que uma alteração da barreira hematoencefálica leva a uma inflamação sistema nervoso central, e aí é a base das doenças neurodegenerativas, né? Então, tudo isso são perguntas muito pertinentes e que a gente tem que explorar. Mas, Rodolfo, mais uma vez eu digo que quando às vezes eu leio os trabalhos na literatura, e eu leio muitos, né, porque eu tenho que me basear em tudo isso, escrever trabalhos, às vezes você vê trabalhos tão mal feitos, tão mal controlados e afirmando, né, dados. Então, isso é muito cuidadoso. A gente tem que se amparar numa literatura confiável, de fato, analisar, ver se o controle foi adequado, se o teste estatístico foi adequado para aprovar aquela afirmação, né? Então, isso é muito importante para uma avaliação de risco correta. Por isso que a avaliação de risco acaba sendo tão complexa, né? Com certeza. Com certeza. Tá. Outra coisa, em 2018, eu não sei se você chegou a ter acesso, não sei se esse documento chegou às suas mãos, a American Cancer Society, ela fez uma proposta que era, nos Estados Unidos, acabar com todo tipo de tabaco que funcione por combustão e que esses
justamente para as pessoas que não deixassem de fumar, e aquele grupo que sempre vai ter um grupo que não para, fossem substituídos por dispositivos eletrônicos, seja o vape ou seja o tabaco aquecido. O que você acha dessa proposta? Então, eu acho assim que para câncer não há dúvidas, né, como também para alguns tipos de inflamação, que esses produtos da combustão levam ao câncer. Como eu falei para vocês, aqui a nicotina, o que se tem escrito na literatura é que a nicotina induz a fase de progressão do câncer e não a iniciação, ou seja, não tem capacidade de fazer uma célula ter uma mutação e passar a se proliferar com essa mutação. E a gente sabe que no cigarro há pelo menos 70 substâncias que são carcinogênicas no sentido de induzir a mutação, pelos mecanismos que eles usam, gerando estresses reativos de oxigênio, ou por a lesão direta, eles induzem o câncer. Então, para os pacientes de câncer que não conseguem parar de fumar, porque, claro, a melhor redução de risco é parar de fumar, que não consegue parar com risco, eu acho que é uma proposta interessante, né? Porque reduz bastante, não tem, ou tem menos desses 70 componentes do cigarro que já são reconhecidamente carcinogênicos, né? Eu não cheguei a ver isso, mas eu acho que pode ser uma estratégia interessante para aqueles que não conseguem parar de fumar, de fato. Né? Okay. Porque não há dúvida, aqui nas nossas câmaras de exposição, é absurdo, é assustador. A gente faz experimentos por uma semana e expõe 2 vezes ao dia durante 5 dias. Quando chega no 5º dia, o estado da câmara que está o cigarro é absurdo, é um acúmulo de substâncias tóxicas. A câmara está completamente marrom e gordurosa, enquanto a que foi oposto ao IQOS, que é o cigarro aquecido que a gente usa, ou o ar, não está. Então, a gente tem que trocar todo o sistema de mangueiras do cigarro, porque é entope, porque vai acumulando. Então, não há dúvida que essa combustão é extremamente prejudicial. Né? Você imagina isso para o seu pulmão, né? Imagina para as vias aéreas, é extremamente prejudicial, né? Isso a literatura mostra. Okay. Então, eu falei assim, eu tenho vontade de mostrar essa câmera assim, para os fumantes e ver, olha seu pulmão aqui, olha, para, por favor, olha o seu pulmão que está acontecendo, porque é realmente assustador, Né? Ótimo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter critério, né, Rodolfo e Marcos, a gente tem que ter critério científico, a gente tem que estudar, a gente tem que educar a população, né, e educar, em especial, a comunidade médica, né, os imunologistas, cardiologistas, pneumologistas, né, os oncologistas, a como entender esse produto e poder pegar a literatura adequada e avaliar ou não, e mesmo as sociedades terem consenso sobre isso, né? Então, a gente sabe que demora para as sociedades terem consenso, mas é importante que se vá estudando, não pode fechar os olhos para isso, né? Eu acho que não pode, acho que tem que discutir mesmo. Né? Ok, obrigado. Bom, obrigado, Sandra. Ótima apresentação. Obrigada a vocês. Nosso tempo acho que já foi, certo? 3 da tarde. Tá bom. Obrigada a todos. Obrigado, Rodolfo. Valeu. Até mais. Até a próxima, pessoal, semana que vem.